Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora de você assistir meu vídeo. Eu sou Alex, amigo de vocês, aqui do Facebook ou no YouTube, trazendo mais um vídeo aqui, Alex César, diácono da Primeira Igreja Batista de Calumbi. É um prazer, uma alegria imensa estar, quase todas as manhãs, conversando, falando com vocês, trazendo uma palavra, para que a gente possa compartilhar juntos a palavra de Deus e podermos entender um pouco mais da vontade de Deus para a nossa vida. Hoje eu quero trazer uma palavra que está no livro de Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Tá? Então, eu quero só trazer a ideia desse versículo, que eu fui ler hoje, achei muito interessante. Aí na Bíblia, que eu estou fazendo a leitura aqui para que vocês possam ver, vou ler na leitura Almeida e atualizada, NAA, e também vou fazer na nova versão transformadora, e também vou ler na versão, da minha nova Bíblia que eu comprei, Scofield, que é a versão edição, a nova versão, que é a edição, que é uma nova edição de estudo bíblica, Almeida, edição contemporânea, que é AEC, e cada uma tem uma colocação e uma forma de colocar, e você fica com aquela que lhe parecer melhor. Então, no prefácio aí do texto, na nova Almeida e atualizada, diz assim: Jesus, o autor consumador da fé, que é a versão que você vai ler comigo aqui na tela. Na Almeida edição contemporânea não tem como eu ler mostrando para vocês, porque eu não tenho ela no programa que eu gravo a Bíblia para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou ler aqui diretamente, na Bíblia, Bíblia Scofield, tá ao contrário por causa que eu estou usando a câmera da frente, mas na Bíblia Scofield, uma Bíblia de estudo, muito boa por sinal, recomendo que vocês compram essa edição. Ela é da editora Vida, Scofield, Bíblia de estudo, muito bonita, capa de couro, muito linda uma Bíblia, e a qualidade de estudo dos comentários é muito bom. Então eu super recomendo essa Bíblia para você estudar junto com ela. Mas vamos lá ao nosso texto. Portanto, também fazendo a leitura, aqui na Bíblia NAA, Jesus, o autor consumador da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega. Algumas versões aí a palavra se apega, as versões ARC, as versões mais antigas, tá? Tenazmente se apega, então tá antes. Tenazmente se apega. Tenaz vem de colar, a cola tenaz que as crianças usam na escola. É uma palavra que vem do grego, que é colar, tenaz. Agora não lembro se é do grego ou se é do latim, tá? Mas é por aí. Se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Vamos ler o 3 também, tá? Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que vocês não se cansassem, nem se desanimassem. Então veja bem, o escritor de Hebreus está falando aqui, né, que a palavra mais importante aqui que eu quero destacar, ó, é essa aqui, ó, o qual, essa palavra aqui vai ser o que acaba de... aqui, ó. Isso aqui, ó. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Agora vamos ver na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Aí aqui na versão transformadora diz assim: a disciplina de Deus comprova seu amor. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da fé, da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados sem desanimar. Aí acaba aqui, né? Aí aqui também tem, mantenhamos o olhar firme nele. Ó, aí por causa, aqui também, né? Vamos pegar aqui, ó. Por causa da alegria que estava proposta. Ou em lugar da alegria que lhe estava proposta. Então, por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Isso aqui foi na versão NVT, agora vamos ver na versão Almeida, edição contemporânea. Aí eu vou ler na Bíblia aqui. No cabeçalho diz assim: o culto e a vida do crente sacerdote. 1. Jesus é o exemplo perfeito. Portanto, Hebreus 12:1, Almeida, edição contemporânea. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos canseis nem desanimeis. Né? Então, a fala aqui eu vou ler na versão ARC 95, que é outra versão bíblica, né? Almeida Revista Corrigida? Não, Almeida Revista Corrigida. Hebreus 12:1. Vamos ver aqui como diz Hebreus 12:1. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos
todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, tá vendo aqui a palavra gozo aqui, ó, nas outras versões tá alegria, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições, contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Então aqui, né, ó, pelo qual, né, nessa outra versão aqui, na versão Almeida Revista e Corrigida, ele traz um pouquinho diferente o texto, né, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pelo gozo. Então, dentre essas várias versões, a ideia é que a ideia aqui da alegria é em troca da alegria que ele estava proposto, suportou a cruz, em troca da alegria. Então, as 4 versões aqui, algumas trazem um sentido um pouquinho diferente, 2 trazem um sentido um pouquinho diferente das outras versões. Uma traz um sentido que, no caso, essa aqui é uma delas, ó, junto com a Almeida edição contemporânea, AEC e a RC. A RC, né, alegria em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, em troca da alegria. Então, nessas versões diz que em troca da alegria que ele deveria ter, ele trocou a alegria pela cruz, tá? Então ele trocou a alegria, ele trocou algo de bom. Jesus, essas duas versões, tá? Duas versões bíblicas diz que em troca da alegria. Então quer dizer, tinha uma alegria que estava proposta a Jesus Cristo, mas daí ele trocou essa alegria pela morte de cruz. Para quê? Para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Por quê? Porque Cristo Jesus preferiu, em vez de ter alegria, ele preferiu trocar essa alegria que estava proposta em cruz e sofrimento, para que houvesse salvação, remissão de pecados a nós pecadores, e assim nós fôssemos salvos, para que a gente não desanime e nem vacile em nossa fé. Então é isso que 2 versões estão dizendo. Nas outras versões, essa versão NA, né? Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Agora, na NVT, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita de Deus. O qual, pela alegria que ele estava proposta, suportou. Então, a nova versão Almeida, edição contemporânea, também traz a ideia, o qual, pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita de Deus. Então, 2 versões,
a NVT, nova versão transformadora, e a ARC traz ideia um pouco diferente. As outras duas versões que eu li primeiro traz a ideia de que ele trocou a alegria que lhe estava proposta pela cruz, porque ele era Deus. Aí as duas outras versões, que são versões mais recentes, ela muda um pouquinho o sentido na nossa cabeça, mas provavelmente o mesmo sentido das outras primeiras versões talvez seja o mesmo sentido dessas duas versões, só que está colocado em forma de palavra, de uma forma que a nossa mente não consegue mais, por causa da perca linguística, o entendimento linguístico que nós sofremos depois que o Brasil passou, né, pelo ensino educacional socialista, né, marxista e um ensinamento de Paulo Freire, né, que deturpou o entendimento das palavras mais coloquiais. A gente não consegue ler a Bíblia nas versões mais anteriores e ter uma compreensão do contexto do que o texto está dizendo, porque a nossa mente está condicionada a uma língua portuguesa que se chama nova língua, onde eles trocaram o sentido, eles trocaram as palavras para dar um sentido contrário daquilo que a gente entende. Então, o povo brasileiro está acostumado a ler uma coisa, o livro está usando palavras coloquiais mais antigas para dizer algo, só que a nova língua, que é o novo jeito de ler e interpretar através de Paulo Freire, atrapalha a nossa compreensão e o nosso raciocínio. Por quê? Porque aquelas palavras coloquiais não fazem mais sentido à nossa cultura marxista, socialista. A gente perdeu a identificação do signo e do significado dessas palavras. Então, por a gente ter perdido, e é um pouquinho difícil entender o que é o signo e o significado, aí você teria que estudar um pouquinho, né? Sobre filosofia e algumas coisas a mais, mas não vou ter tempo aqui, porque já está em 17 minutos esse vídeo, eu não quero demorar. O que eu só quero trazer para vocês é que estamos vivendo tempos onde você lê a Bíblia e entende de uma forma errada por causa da cultura dentro das escolas que foi implementada, chamado nova língua, que é trocar as palavras para perder o sentido original daquilo que o escritor realmente quis dizer. Então, nós temos duas formas aqui de entender, mas é uma única interpretação. A interpretação é essa mesmo. Jesus, tendo em vista a alegria, tendo em vista que estava proposto a ele, como filho de Davi, se assentar no trono da glória, da majestade, que foi prometido a Davi, que o descendente de Davi se assentaria no seu trono e reinaria eternamente. Então, se ele é o filho da promessa, e ele é o filho da promessa prometido a Eva, que viria destruir, né, iria acabar com a morte, pisar sobre a cabeça da serpente, e ele é o descendente de Davi, ele também é o descendente de Abraão, Isaac e Jacó, o qual Deus prometeu um descendente, né, o qual todas as nações seriam abençoadas. Então, havia uma expectativa da chegada do Messias, da chegada do descendente da mulher. Quando o descendente de Davi chegasse, o trono seria posto e haveria um novo reino instalado, e haveria o reino de Deus instalado na terra. E aí
seria limpado todos os escândalos, seria limpado toda a corrupção da terra, e haveria um reino eterno através do descendente de Davi, que é Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, e alegria, prosperidade. Então tudo isso estava proposto a ele quando ele veio, mas não foi isso que aconteceu. Então o que o escritor de Hebreus tem em mente é esse pano de fundo atrás: Jesus, o rei, que instalaria o reino de Deus, porque o próprio Jesus disse que Abraão viu o reino de Deus e se alegrou quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que limpou toda a corrupção, feitiçaria, idolatria e tudo mais, que havia promiscuidade, homem com homem, mulher com mulher, e todas essas coisas aí que a palavra, que o Senhor Deus condena através da sua palavra. E Abraão deslumbrou a vinda do reino, mas o reino não veio na época de Abraão, Isaac e Jacó. Ele veio lá, Jesus veio com a proposta do reino, mas o rei foi rejeitado pelos seus súditos e pelas autoridades de Israel. Então o reino ficou estacionado e Jesus veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então o reino ficou parado para se manifestar em Israel, mas ele vai se manifestar em Israel depois do arrebatamento da igreja, depois que a igreja for retirada da terra, que a igreja vai estar na bodas do Cordeiro, consumando o casamento com o seu noivo, que é Cristo, porque Efésios 5, a partir do 21, diz que Cristo é o cabeça da sua igreja, o qual nós somos a noiva, a igreja é a noiva, e assim estaremos com o Senhor para sempre, como igreja. E Jesus virá, que é o texto de Mateus 24 e 25, Mateus 24 e 25, e vai instalar o reino, que é a alegria que o escritor de Hebreus tem como pano de fundo aqui, nesse Hebreus 12, 1 e 2. Então, em vez dele correr atrás dessas coisas, em vez dele ir atrás de instalar o seu reino, para que houvesse salvação, para que houvesse esperança aos gentios, porque Deus prometeu isso a Abraão, que no descendente dele seria abençoado todos os povos da terra, uma bênção. Essa bênção é isso: Cristo Jesus morreu por todos os pecadores, naqueles que creem, lógico, porque Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou, João 6,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, todo que nele crê, tem que crer em Cristo Jesus. Não é acreditar, é crer. Não é ficar, não é ser fiel, não é estar todo domingo na igreja, não é ser batizado por água, não é ser religioso, não é por nada disso, é por crer. Você tem que ter uma fé pessoal em Cristo Jesus e o adorar como seu único Senhor Salvador e rejeitar todas as coisas, toda idolatria e feitiçaria deste mundo e toda religião falsa que leva você à idolatria, a adorar a imagem de escultura, Nossa Senhora, Padre Cícero, todos esses santos aí dessa cultura romana, romanizada, é uma cultura que se distancia você do Deus verdadeiro, porque propõe que tais figuras vai te levar a Deus, quando na realidade não vai, porque o que pode te levar a Deus é o crer unicamente em Cristo Jesus. Então o Hebreus tem esse pano de fundo, que em vez de Jesus vir e instalar o seu reino e trazer logo a alegria, e ele ser o grande rei e senhor, ele preferiu tomar a nossa dor, tomar o nosso pecado sobre si e morrer em nosso lugar. Para quê? Para que você, cristão que está dentro da igreja, agora eu vou falar para você que está dentro da igreja, para que você tenha esperança, não é isso que ele termina o versículo 3, pensa em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores deste mundo. Vocês não ficarão cansados nem desanimarão. Aí o 4, afinal ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. A 5, acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu
como filhos dele, e diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele corrige. Então veja bem, então, para que a gente não desvalecesse e não cansasse, para que a gente tivesse uma esperança viva, e a esperança é o quê? É que como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também seremos ressuscitados e viveremos para sempre com o Senhor. Então, quando fala-se de esperança aqui na Bíblia, né, por isso eu acho que talvez Hebreus tenha sido escrito por Paulo, né, mas não posso bater o martelo e dizer que não, mas a nossa esperança é essa, é viver com Cristo Jesus para sempre, e assim a nossa alegria será completada. Então, para que a gente ainda tivesse alegria e esperança, foi isso. Então, tenham certeza e fiquem firmes, tá? Em Cristo Jesus, tenham esperança, fique tranquilo, permaneça firme, porque o Senhor Jesus, Ele, ao ver a salvação na nossa vida, ao ver que seríamos salvos, ao ver que nós tínhamos e necessitaríamos de Deus na nossa vida, em vez dele vir com o seu reino, em vez dele buscar satisfazer sua própria alegria, né, instalando o seu reino aqui, sendo rei, ele preferiu tomar a dor, ele preferiu tomar o escárnio de todo o povo judeu, de todo o governador de Roma. Tudo isso ele tomou sobre si para que a gente tivesse alegria, para que a gente tivesse a verdadeira alegria da salvação. E quando passarmos por provações e por dificuldades, para a gente não se desfalecer. Por quê? Porque a alegria dele, de Jesus, em instalar o reino de Deus em Israel, ela vai vir e ela será instalada. Então, Jesus Cristo vai vir e vai instalar, e a verdadeira alegria será colocada diante do povo e a nação de Israel, e o Senhor Jesus tomará posse do seu reino, e ele será um juiz justo. Então, quer dizer, Jesus, mesmo em vista de algo muito bom, de algo muito maravilhoso, ele não correu atrás dessas coisas. Então você também não deve trocar a sua vida, a sua fidelidade, a sua dedicação na perseverança da fé, em caminhar e ir para a igreja, em viver em comunhão com a igreja, em viver em comunhão com Cristo, em viver em comunhão com o Espírito Santo e o Pai, em vez de você viver em carnavais dessa vida, em vez de você viver nessa vida, correndo atrás de alegria, dos frutos deste mundo que perece, se acaba, que é a alegria momentânea, seja igual a Cristo. Suporte o sofrimento, suporte as angústias, os escárnios, suporte tudo isso. Fique firme na palavra de Deus. Fique firme crendo que Jesus Cristo, ele foi fiel ao projeto de Deus, ao plano de Deus, aos mandamentos de Deus, até a cruz e morte. Por quê? Porque ele via e esperava uma alegria muito maior, muito mais abundante, tendo todos os povos que crê nele junto com ele em seu reino. Jesus ele não quis trocar, né, a salvação que estava proposta a nós, né, que ia nos trazer alegria e nos dar esperança. Ele não trocou isso por um reino ou pela sua própria vontade da carne, ou por um reino que ele tinha prometido em Davi. Não, ele foi lá e suportou tudo por nós. E agora você também deve suportar este mundo e esse sofrimento, né, muitas coisas que te afligem na carne, como doenças, tristezas, angústia. Suporte com fé e perseverança, colocando tudo diante do Senhor em oração, para que Ele entre no teu coração e te abunde de toda alegria e certeza da sua salvação, para que você não venha sentir falta das coisas desse mundo. Você não precisa da alegria da carne, das festividades da carne. Você não precisa da alegria momentânea que passa. O que você precisa é permanecer fiel e firme na palavra de Jesus, que Ele é o teu pastor. Não é isso que o Salmo 23 diz? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Lá diz, o Senhor é o meu pastor, né? E
nada me faltará. No sentido original é não terei falta de nada. A superabundância que há na palavra de Jesus Cristo, João 6:63, eu sempre trago esse versículo, né? Que a carne para nada serve, o Espírito é quem vivifica. O Espírito é quem vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu tenho dito, ela é Espírito e ela é vida. Então, a verdadeira vida em abundância em Cristo Jesus, consiste em você ler e comer a palavra de Deus todos os dias, através da leitura da Bíblia, através do conhecimento de Cristo Jesus. Então, toma isso como verdade, que Hebreus está dizendo. Não troque a sua alegria. Não troque a alegria da eternidade que virá sobre a sua vida através da salvação que Cristo Jesus lhe deu e lhe garante a certeza dela. Não troque isso pelo carnavais dessa vida, não troque pela riqueza, não troque pelo seu serviço, não troque pela faculdade, não troque por dinheiro, não troque por nada deste mundo. Não troque, permaneça firme no caminho, fiel à igreja, fiel à comunhão e o encontro com o corpo de Cristo. Não se desvie jamais da comunhão com o corpo de Cristo e não deixe de ler a palavra de Deus. Não troque nada, não troque o seu relacionamento com Jesus Cristo e o seu corpo por nenhuma alegria, fantasia, dinheiro ou riqueza deste mundo. Mas sejam cheios do Espírito. E para você ser cheio do Espírito, não é orar em línguas, não é falar em língua, não é pular no Espírito dentro da igreja, não é o sapatinho de fogo, não é o reteté, não é nada disso. Ser cheio do Espírito é ser uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias e busca ter comunhão com Cristo através da leitura da palavra. É isso que vai fazer você ser cheio do Espírito. Porque Jesus diz, João 6,63, as palavras que eu tenho dito, elas são Espírito e vida. Então, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é ser cheio do Espírito e vida verdadeira. Isso é ser cheio do Espírito. Quer ser cheio do Espírito, meu irmão? Quer ser cheio da alegria que Jesus Cristo nos dá e não ser cheio da falsa alegria desse mundo que passa e que perece e que faz você sentir falta? Quanto mais você vive deste mundo, quanto mais você busca riqueza, bem-estar social, as melhores roupas, o melhor carro, a melhor moto, a melhor casa, as melhores coisas que parecem te trazer alegria, quanto mais você se enche disso, mais tristeza, mais angústia te vem, porque mais falta isso lhe faz. Mais você quer ter, porque quanto mais você tem, mais você quer ter, porque você acha que isso vai te trazer alegria. Isso, no momento, você tem uma alegria momentânea, mas tudo isso desvanece e se acaba, o brilho deixa de ter, e aí você vai querer correr atrás de mais e mais e mais coisas para ter essa sensação de alegria. Tá? Então, é a satisfação do corpo, da carne, em sentir essas sensações. E isso te distancia. Mas quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais comunhão você tem com Cristo, quanto mais você tem comunhão com o seu corpo, que é a igreja, mais você se distancia dessas coisas do mundo e mais você é preenchido por uma sensação que permanece para sempre, que é o quê? Eu não necessito dessas coisas desse mundo. Eu estou plenamente satisfeito com aquilo que Cristo Jesus me dá. E não sinto falta das coisas do mundo para sentir alegria. Então creia nessa palavra, fique firme nisso, não troque, porque Cristo não trocou. Cristo não trocou. E por que você troca? Mesmo você dentro da igreja, por que você está trocando? Não troque, meu irmão. Permaneça firme. Dê tempo às coisas do Senhor Jesus. Dê tempo à palavra de Deus. Crie tempo. Cada vez mais,
Crie tempo para ter comunhão de leitura com Cristo através da sua palavra. Não priorize as coisas dessa vida em lugar da reunião da igreja, no culto, reunião de oração, reunião de escola bíblica dominical. Qualquer coisa que seja feita na igreja, tenha como prioridade. A prioridade não deve ser o seu trabalho. A prioridade não deve ser o seu sustento. A prioridade não deve ser fazer manutenção à sua vida. A prioridade deve ser a comunhão com Cristo na leitura da palavra e na sua igreja. Porque quanto mais você priorizar essas coisas, mais o seu pastor vai fazer com que você fique plenamente satisfeito e não sinta falta de nada das coisas desse mundo. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui, senão vai ficar muito grande. E Deus te abençoe nessa quinta-feira. Que você tenha uma ótima semana. E muito obrigado por você ter ficado aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, né? Palavra Viva, que agora eu mudei o nome do canal para Palavra Viva, para ver se o YouTube me ajuda aí a divulgar um pouco mais. Então, muito obrigado, Deus te abençoe. Se não é inscrito, se inscreva. Se não é meu amigo no Face, passa a ser meu amigo no Face. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim Ele há de querer. Muito obrigado por você ter ficado aí até agora.